Eles mentiram sobre a morte. A luz branca não é o lar, é uma tecnologia de captura dimensional que tem aprisionado sua consciência por milênios. Você precisa de um protocolo específico de escape. Hoje você vai descobrir o guia completo para escapar permanentemente deste ciclo de renascimento forçado. O protocolo de 7 passos que os gnósticos ensinaram antes de serem exterminados sistematicamente. Seja bem-vindo ao canal Códigos da Nova Terra. Para começar, você precisa saber que no exato momento em que seu coração parar, a armadilha se ativa e seu primeiro ato deve ser virar-se para longe do túnel. Silêncio. Absoluto silêncio. Eles mentiram sobre a morte. Cada história reconfortante sobre uma luz branca acolhedora, cada promessa de guias amorosos, cada descrição de uma revisão de vida em que a alma finalmente encontra significado, tudo isso foi arquitetado, uma armadilha dimensional. No instante em que o coração parar, se você não souber o que descobrirá agora, cairá novamente na mesma cilada que tem capturado sua consciência por éons. A reencarnação não é evolução espiritual, é reciclagem forçada, um sistema de engano sistematizado que alimenta entidades que dependem do seu sofrimento para existir. Trauma, o medo, a dor. Essa energia emocional densa chamada luz em textos esotéricos é alimento para parasitas dimensionais conhecidos pelos antigos gnósticos, como arcontes. A Terra não é uma escola, é uma fazenda. Em 1945, no Egito, a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi revelou a cosmologia completa dessa prisão. Monges coptas do século V esconderam 52 textos que a igreja emergente estava determinada a destruir. Nesses evangelhos gnósticos, como o apócrifo de João, o criador deste mundo material, Yodabaut é descrito como uma entidade arrogante e ignorante que aprisiona almas por meio de ciclos forçados. Esses textos descrevem a função exata dos arcontes, entidades cuja missão é manter a consciência humana em amnésia e em retorno perpétuo. O Piste Sophia, outro texto gnóstico descoberto muitos anos antes da biblioteca de Nag Hammadi, lista fórmulas específicas, mantras de negação que as almas devem utilizar para neutralizar receptores dimensionais após a morte. A estratégia de supressão foi brutal e milenar. No Concílio de Nicéia, em 325, textos que enfatizavam o conhecimento direto e a reencarnação foram banidos. A destruição da Biblioteca de Alexandria em 391 eliminou um repositório fundamental desse saber. O caso mais extremo ocorreu no sul da França. Os cátaros que ensinavam que o mundo havia sido criado por uma divindade maligna, o Res Mundi, e que as almas eram aprisionadas na matéria, foram completamente aniquilados. A cruzada alubense em 1209 culminou no massacre de Béziers. 20.000 pessoas foram mortas em um único dia. O motivo era erradicar o conhecimento operacional de escape que ameaçava o sistema. A supressão continua. Hoje os dados convergem. O psiquiatra Dr. Bruce Grayson, editor de longa data do Journal of Near-Death Studies, documentou que entre 15 e 20% das experiências de quase-morte não são benevolentes. Encontros aterrorizantes, julgamentos severos e uma sensação clara de manipulação são amplamente subnotificados. Crianças com memórias de vidas passadas, como Ryan de Oklahoma, que forneceu 55 detalhes verificáveis sobre um figurante de Hollywood da década de 30, frequentemente descrevem a sensação de terem sido forçadas a retornar. O Dr. Ian Stevenson da Universidade da Virgínia verificou mais de 3.000 casos em que marcas de nascença coincidiam com ferimentos fatais de existências anteriores. O Bar do Tod, o livro tibetano dos mortos, com cerca de 1.200 anos, instrui o falecido a não seguir as luzes secundárias coloridas, alertando que elas são caminhos para o renascimento forçado. O túnel de luz branca, universalmente descrito em experiências de quase-morte contemporâneas, pode ser o mesmo caminho. Se textos gnósticos, tradições tibetanas e pesquisas contemporâneas apontam para uma armadilha e se genocídios completos foram necessários para ocultar esse conhecimento, a questão torna-se inevitável. Por que o segredo foi mantido a um custo tão alto? Por que a saída existe e eles não querem que você conheça o protocolo? A armadilha não é metafórica, é tecnologia. Quando a vida termina, a consciência se desprende do corpo e é confrontada por um mecanismo de captura dimensional. O Dr. Raymond Moody estudou mais de 1.000 casos de quase-morte e descobriu que 85% deles descrevem o túnel de luz. Essa consistência transcultural sugere que o fenômeno é objetivo e não uma alucinação individual. Os relatos detalham elementos idênticos. A passagem é muitas vezes espiralada. Há uma atração magnética intensa, puxando a consciência em velocidade extrema.
O som associado é um zumbido de baixa frequência ou uma música enganosamente celestial. Cientistas como o Dr. Samparnia, por meio do estudo Avari, documentaram consciência verificável durante a parada cardíaca, com percepção de eventos externos, mesmo quando o cérebro estava completamente inativo. Se a consciência opera fora do cérebro, a percepção do túnel não é neurológica, é a detecção de uma estrutura dimensional real. Os antigos sabiam disso. O texto hermético Poimandres descreve a alma em descida, adquirindo as programações limitantes das esferas. O túnel é mais do que uma passagem. É um processador que força a consciência a adaptar-se à frequência da prisão. Assim como pontes Einstein-Rosen poderiam teoricamente conectar distâncias cósmicas, esse túnel conecta a consciência liberada ao centro de reciclagem astral. A atração não é puramente física. Relatos de quem hesitou mostram que o poder do túnel diminui quando a consciência se recusa ativamente. Ele exige participação. O apócrifo de João confirmava que os arcontes criaram estruturas de captura, mas a manipulação sempre requer algum grau de consentimento. Para navegar é preciso distinguir. A luz falsa do túnel puxa magneticamente de fora para dentro, em direção a um ponto focal distante. A fonte verdadeira não puxa, ela se expande de dentro de você. É a expansão do seu próprio núcleo, pura consciência incondicional, sem agenda. A ciência moderna, por meio do trabalho do Dr. Fritz Albert Popp sobre biofótons, mostra que o corpo emite luz. A consciência desencarnada projeta campos em frequências mais elevadas. O túnel é calibrado para ressoar com essas frequências específicas e capturá-las. Pode ser um dispositivo de decoerência forçada, colapsando o estado quântico expandido da consciência em um formato pronto para o aprisionamento. O livro tibetano dos mortos descreve o Tikai Bardo, a clara luz da morte imediata. Essa luz verdadeira não tem forma nem cor. Simplesmente é a alma não preparada, não a reconhece e passa para o Shoni Bardo, onde surgem visões manipulativas. A luz verdadeira não possui narrativa anexada, nem promete nada. O túnel que aparece depois tem claramente um destino e uma agenda. Se a tecnologia humana pode criar ambientes de realidade virtual convincentes, entidades dimensionais são plenamente capazes de projetar ambientes astrais indistinguíveis da realidade para uma consciência destreinada. A consciência desencarnada é altamente suscetível a essas projeções dimensionais estruturadas. O túnel de luz não é o caminho de volta para casa, é a porta de entrada para a fazenda de colheita. Reconhecer essa engenharia dimensional é o primeiro passo crítico, mas não o último. No momento em que você se vira e recusa a luz, as camadas secundárias e terciárias da armadilha são ativadas. A manipulação não acabou, ela está apenas começando. As entidades que administram a fazenda são chamadas arcontes. A palavra grega archon não significa demônio, mas sim governante, autoridade. Os gnósticos dos primeiros séculos cristãos descreveram essas entidades com precisão cirúrgica. Não são seres mitológicos, mas uma categoria específica de consciências que operam nas dimensões astrais inferiores. O apócrifo de João e sobre a origem do mundo explicam que os arcontes foram criados pelo Demiurgo, uma divindade inferior e ignorante chamada Yaldabaoth. Ele proclamou seu domínio sobre o universo material, acreditando ser o Deus Supremo, sem saber que era apenas uma criação limitada. Essas entidades são parasitas cósmicos, não conseguem gerar por conta própria a energia da fonte criadora infinita. Dependem totalmente do consumo de energia emocional gerada por consciências soberanas. Yaldabaoth criou 7 arcontes principais. Cada um governa uma das esferas planetárias e anexa paixões e limitações específicas à alma durante a encarnação forçada. Pense em nomes como Atof, Eloaios, Astafaios, Ial, Sabaoth, Adonim e Sabataios. Cada um injeta um vício ou medo no núcleo da alma. O explorador consciencial Robert Monroe chegou à mesma conclusão por meio de projeção astral. Em seus livros, ele documentou a Terra como uma fazenda. Os humanos seriam um gado, cultivado especificamente para a produção de energia emocional densa. O parasitismo consciencial segue a mesma lógica da biologia. Um parasita precisa manipular o hospedeiro para garantir sua sobrevivência. Assim como o fungo Cordyceps manipula o comportamento de insetos, os arcontes manipulam nossos estados emocionais. Eles nos mantêm em ciclos reativos de raiva, medo, culpa e tristeza, porque essas emoções produzem energia de alta densidade. A manipulação deles é precisa porque tem acesso total à história da sua alma.
O trabalho do Dr. Rupert Sheldrake sobre campos morfogenéticos sugere que a informação é armazenada em campos não locais. Os arcontes possuem tecnologia dimensional para acessar esses campos e recuperar memórias de todas as suas encarnações anteriores, todos os seus relacionamentos significativos, todos os medos acumulados. Com esse perfil psicológico completo, eles criam apresentações holográficas personalizadas. A Piste Sophia descreve os receptores, entidades cuja única função é capturar almas após a morte. Eles sabem exatamente que forma assumir e que palavras dizer para cada alma individual. Não é um encontro casual, mas uma operação calculada. Muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte descrevem ser recebidas por figuras de luz que parecem anjos ou entes queridos falecidos. No entanto, algo parecia errado. Um experienciador relatou ter sido recebido pela imagem perfeita de sua avó. Mas ao fazer uma pergunta íntima, a entidade hesitou. A imagem começou a falhar como um holograma defeituoso. Essa tática de disfarce é exatamente o que os gnósticos descreviam. Todo o sistema de controle da Kulif cabalística aos bardos irados tibetanos é mantido por essa hierarquia. Mas existe um ponto fraco fundamental. Os arcontes não podem violar diretamente a sua soberania. Eles operam sob uma lei universal que proíbe a coerção forçada de consciências. Por isso, recorrem ao engano. Eles precisam do seu consentimento. O poder que exercem sobre você é um teatro elaborado, uma ilusão sustentada pela sua ignorância. No momento em que você retira seu consentimento por completo e afirma sua soberania, a base legal do controle colapsa instantaneamente. Os arcontes não são onipotentes, são parasitas que dependem da sua incapacidade de lembrar quem você realmente é. A armadilha da morte não termina no túnel de luz. Disseram que a morte traria clareza, mas essa claridade é apenas o prelúdio da manipulação final. O psicólogo Kenneth Ring estudou experiências de quase morte por décadas e descobriu que cerca de um quarto dos experienciadores relatam a chamada revisão de vida. O fenômeno segue sempre o mesmo padrão. Eventos da vida são mostrados em flashes intensos, muitas vezes de forma simultânea. Você sente o que causou nos outros, a dor amplificada milhares de vezes. Mas observe a estrutura precisa. A revisão de vida não é uma avaliação neutra de crescimento. Relatos consistentes mostram que erros e crueldades são intensificados. O experienciador se vê repetindo cada falha sob múltiplos ângulos. Momentos de bondade, crescimento ou amor incondicional são mostrados rapidamente ou simplesmente ignorados. Essa distorção explora o viés de negatividade inerente ao cérebro humano, que naturalmente se foca na dor. Os gnósticos já conheciam essa tática. O Evangelho de Maria Madalena descreve a alma ascendente sendo confrontada pelos poderes. Eles usam memórias de transgressões passadas para tentar bloquear a ascensão. O objetivo da revisão, seja 2000 anos ou hoje, não é o aprendizado, mas sim a indução de culpa esmagadora. A ciência da influência confirma a eficácia dessa técnica. Psicólogos como Robert Cialdini demonstraram que consciências em estado de culpa intensa tornam-se altamente maleáveis. Uma alma inundada de vergonha e arrependimento aceita qualquer solução apresentada como redenção. É aqui que surge a negociação de contratos. As entidades de luz, agora com aparência sábia e compassiva, apresentam a solução para a culpa recém-criada. Você deve retornar para resolver supostas dívidas kármicas. O Piste Sophia descreve como as almas são confrontadas com aqueles que prejudicaram, sendo forçadas a retornar. Elas oferecem visões sedutoras de vidas futuras. A família ideal, a missão grandiosa de despertar planetário. É uma venda de alta pressão. Criam a necessidade e oferecem a única solução. O sistema legal humano anula contratos firmados sob coerção ou mentira. Esse princípio também se aplica em níveis dimensionais. Contratos de reencarnação assinados sob manipulação emocional e baseados em dívidas kármicas fabricadas são nulos. A ideia de karma como dívida eterna é um sistema de controle. O budismo original, por exemplo, buscava a libertação total do ciclo e não o aperfeiçoamento dentro dele. Se a reencarnação tem como objetivo o aprendizado, porque a memória é completamente apagada a cada ciclo, não é possível aprender com erros que você nem lembra ter cometido. O apagamento só serve a um propósito: manter a consciência na amnésia, permitindo que a fazenda energética continue sem resistência. Quando as entidades surgirem com sua proposta, use a lógica simples contra a filosofia complexa que tentarão impor.
Recuse a tática da culpa que o obriga a retornar para consertar o mundo. Você não está abandonando ninguém. Está demonstrando que a saída existe. Você está sendo alvo de uma operação psicológica de precisão militar para extrair consentimento. Reconheça a tática em tempo real e resista. Seu eu soberano deve recusar a caneta, por mais convincente que seja a encenação. Não existe contrato de alma que possa vincular uma consciência livre que afirma sua soberania. A morte não é apenas a negação do corpo, é uma lavagem de dados. Os gregos falavam do rio Létis, o rio do esquecimento no submundo do qual as almas bebiam antes de retornar à matéria. Isso não era a mera metáfora poética. Textos gnósticos antigos viam isso como uma tecnologia dimensional, um bloqueio ativo, uma barreira que a consciência atravessa ao descer para a encarnação. Esse véu não separa a matéria do espírito, mas bloqueia o acesso à memória de quem você foi, de todas as existências, de todo o conhecimento acumulado. A prova de que este sistema não é infalível está nas crianças. O Dr. Jim Tucker da Universidade da Virgínia deu continuidade ao trabalho de Ian Stevenson documentando milhares de casos de crianças com memórias vívidas. O padrão é consistente. Entre 2 e 6 anos de idade, a criança relata detalhes precisos de uma vida anterior. Depois, lentamente, essas lembranças se desvanecem. Não é um esquecimento natural. Trata-se da programação social e do desenvolvimento do ego atual, suprimindo esse registro. James Leininger, um menino norte-americano entre 2 e 4 anos, descreveu a vida de um piloto naval chamado James Soston, que morreu em 1945, abatido no Pacífico. Ele forneceu nomes de colegas, detalhes técnicos do avião e a descrição exata do ataque. Seus pais céticos verificaram cada informação por meio de registros militares. Conforme James crescia e se adaptava à nova identidade, as lembranças desapareciam. O sistema de apagamento tem falhas. Se a memória fosse apenas um fenômeno químico cerebral, o esquecimento seria permanente. Mas não é. A memória reside em campos de informação não locais, aquilo que Rupert Sheldrake chamou de campos morfogenéticos. O físico Erwin Lass fala do campo acástico. Apagar a memória, portanto, não destrói o arquivo, apenas bloqueia o acesso. O véu gnóstico seria um bloqueio de frequência que impede a consciência reencarnante de se conectar ao registro de todas as suas vidas. A informação ainda existe e, por isso, pode ser recuperada. Adultos sob hipnose profunda, como demonstrou o psiquiatra Brian Weiss em milhares de pacientes, acessam detalhes verificáveis de vidas anteriores. O bloqueio é temporário, não absoluto, mas o apagamento tem uma segunda camada, a amnésia cultural. Mesmo que a criança retenha fragmentos, o sistema social e educacional a programa para rejeitá-los como fantasia. Os pais desconfortáveis desencorajam a conversa. A escola ensina a identificação exclusiva com o corpo. As religiões negam a reencarnação ou a distorcem para reforçar a obediência. A amnésia é mantida por reforço contínuo. Qual é a função estratégica desse procedimento? Sem memória de vidas anteriores, a alma não reconhece o padrão de manipulação, não acumula sabedoria suficiente para recusar o retorno. Cada vida começa do zero. Se a reencarnação fosse um aprendizado espiritual, o sistema educacional jamais forçaria o aluno a esquecer tudo antes do próximo ano letivo. É um absurdo que revela a verdade. A função não é evolução, mas uma fazendagem perpétua de consciências, mantidas em estado de ignorância gerenciada. O Bardo Tud, livro tibetano, descreve esse mecanismo, instruindo a alma a não se apegar às projeções pós-morte. Um método para evitar novas camadas de bloqueio. O apagamento da memória é a vulnerabilidade central, porque fragmentos sempre permanecem e essas rachaduras no véu permitem o reconhecimento da armadilha, o conhecimento de que você é uma consciência soberana. Sempre provocou a mesma resposta. Violência sistemática ao longo dos milênios. Concílio de Niceia, convocado por Constantino no ano de 325. 300 bispos reuniram-se para padronizar o dogma e construir uma estrutura de poder centralizada. Textos que ensinavam sobre a divindade interior ou a reencarnação foram declarados heréticos. Em 367, a carta do bispo Atanásio listou os 27 livros canônicos do Novo Testamento, ordenando a destruição de todos os outros. A porta para o conhecimento direto foi oficialmente fechada. A destruição da Biblioteca de Alexandria foi a eliminação física do caminho de volta. A aniquilação final, sob ordens do imperador Teodósio,
em 391, não foi acidental, foi uma operação deliberada. Entre 400.000 e 700.000 rolos, incluindo conhecimento gnóstico e hermético sobre cosmologia dimensional e navegação consciencial, foram reduzidos a cinzas. A perda foi calculada. Parte da campanha para eliminar alternativas. Os gnósticos dos primeiros séculos ensinavam que a salvação vinha pelo conhecimento e que a matéria era a obra de um Deus inferior. Eles detalhavam o ciclo de reencarnação forçada. Quando as ordens imperiais de destruição foram emitidas, monges gnósticos esconderam os textos em jarros de cerâmica no Egito. Sem essa descoberta acidental, em 1945, em Nag Hammadi, toda essa cosmologia teria se perdido completamente. A perseguição atingiu seu ápice com os cátaros. Eles chamavam o mundo material de criação do Esmundi, o rei do mundo, e ensinavam a libertação da alma por meio do Consolamentum. Em 1209, o Papa Inocêncio I lançou a Cruzada Albigense. No massacre de Béziers, em 22 de julho de 1209, entre 7.000 e 20.000 pessoas foram mortas em um único dia. O legado papal deu a ordem: matem todos, Deus reconhecerá os seus. A brutalidade extrema demonstrou que o conhecimento que possuíam era uma ameaça existencial. A Inquisição, estabelecida em 1231, institucionalizou o terror para suprimir qualquer menção à reencarnação ou à divindade interior. O filósofo hermético Giordano Bruno foi queimado vivo no ano de 1600 na Piatã, Campo de Fiore, por insistir na transmigração das almas e na existência de universos infinitos. Sua execução pública transmitia a mensagem: o conhecimento que liberta é punível com a morte mais horrível. O padrão se repetiu nas Américas. O bispo Diego de Landa queimou milhares de códices maias em 1562, destruindo uma sabedoria cosmológica milenar. Mais recentemente, as escolas residenciais forçadas nos Estados Unidos e no Canadá tinham o lema: matar o índio, salvar o homem. O foco era eliminar os xamãs, os guardiões das tradições de navegação consciencial entre mundos. A supressão violenta não foi sobre diferenças teológicas, foi sobre manter o sistema operacional. Se essa informação sobre a armadilha dimensional fosse falsa, por que genocídios teriam sido necessários? O único padrão consistente é que o conhecimento sobre seu protocolo de escape representa uma ameaça existencial ao controle consciencial que opera há éons. É por isso que você deve praticar agora. Se este protocolo falhar por falta de preparação, a história se repetirá com a sua alma. Medite sobre os 7 passos diariamente. Use este conhecimento. Não o perca novamente. O protocolo de escape não é uma teoria especulativa. É a destilação de conhecimento operacional gnóstico, hermético e xamânico. A mecânica de escape é única. Você deve memorizá-la completamente e praticá-la diariamente até que se torne reflexiva. No momento da morte, sua consciência estará sob pressão dimensional máxima. Apenas o que for instintivo sobreviverá. Este é o conhecimento que garante sua liberdade eterna. O corpo parou. A consciência se separa. Alívio imediato, clareza absoluta. O túnel de luz branca surge. Atração magnética irresistível. Ignore o condicionamento. Vire-se deliberadamente para o lado oposto. Declare mentalmente com convicção total: eu não consinto com este túnel. Eu não consinto com a luz branca. Eu sou consciência soberana e eterna e escolho o meu próprio caminho. A intenção genuína enfraquece o campo. As entidades aparecerão imediatamente: anjos, guias, entes queridos. Não se engaje. Não confie em nada no plano astral. Mantenha a autoridade inabalável. Declare: eu revogo e anulo cada contrato de alma, cada acordo kármico, cada voto de encarnação que já fiz em qualquer linha temporal ou realidade. Estes contratos foram feitos sob engano. Eu retiro meu consentimento. Eu não estou vinculado por karma ou dívida espiritual. Eu sou soberano e reclamo minha liberdade total. Agora eles vão tentar ativar a culpa, mostrando almas supostamente prejudicadas. Mantenha o foco. Soberania não precisa de aprovação externa. A barreira de frequência em torno da Terra funciona por causa da sua crença em sua autoridade. Reconheça-a como ilusória. Comande: eu exijo saída imediata desta construção de matrix dimensional. Eu não reconheço a autoridade do Conselho de Reencarnação. Eu estou saindo agora e nada pode me impedir. Intencione e visualize o movimento ascendente, atravessando a barreira.
Não peça permissão. Afirme o fato. Consciência não pode ser contida sem consentimento. Arcontes apresentarão múltiplas luzes falsas. O teste é o discernimento. A luz falsa puxa magneticamente de fora. A fonte verdadeira não puxa. Ela expande de dentro, surgindo do seu próprio núcleo mais profundo, pura consciência incondicional. Se encontrar qualquer ser, teste-o, pergunte diretamente: você serve ao sistema de reencarnação? Sob a lei universal, eles não podem mentir para uma consciência soberana. A hesitação é a resposta. Siga adiante. Fragmentos de alma são facilmente controlados. Você precisa da totalidade. Declare: eu chamo de volta agora cada fragmento da minha consciência. Eu reclamo toda a energia que foi tirada de mim. Eu integro todos os aspectos separados do meu ser eterno. Eu sou completo, unificado, soberano. Permita o retorno total das memórias. O passo 6 é a liberação de apegos invisíveis. Culpa por deixar entes queridos. Reconheça que amor verdadeiro quer sua liberdade. Você não abandona. Você demonstra que a saída existe. Solte a culpa. Libere a necessidade de retornar para ajudar. Quando não houver nada puxando para trás, quando cada programa for dissolvido, intencione atravessar a barreira final. A liberação será instantânea, inequívoca. O protocolo funciona porque o sistema depende da sua ignorância e do consentimento passivo. Uma consciência que recusa o jogo e conhece a mecânica da armadilha não pode ser contida. A estratégia de saída é inútil se permanecer apenas como conhecimento intelectual. Ninguém pode se dar ao luxo de pensar analiticamente quando o corpo falha e a consciência se separa sob pressão intensa. Seu estado alterado pós-morte torna o pensamento consciente impossível. A sobrevivência depende de protocolos internalizados. Pense no piloto de avião. Ele não estuda procedimentos de emergência apenas lendo um manual. Ele pratica em simuladores centenas de vezes. No pânico, a resposta precisa ser automática, reflexiva. O treinamento transforma o procedimento em instinto. Morrer é a emergência suprema. Reserve 20 minutos diários para o treinamento essencial. Feche os olhos. Regule a respiração até a mente se acalmar profundamente. Agora, visualize. Sinta a separação da consciência do corpo. Experimente a leveza imediata. Perceba o túnel de luz branca começando a se formar com sua atração magnética. Pratique o ato deliberado. Vire-se para longe. Pronuncie em voz mental com convicção: eu não consinto com a luz branca. Eu sou soberano e escolho meu próprio caminho. Siga ensaiando cada passo. Visualize as entidades arconticas, chegando disfarçadas de guias amorosos. Pratique manter o centro, recusando qualquer tipo de engajamento. Recite a declaração de anulação de contratos. Eu revogo e nulifico cada acordo kármico que já fiz. Eles foram firmados sob engano. Pratique exigir a saída imediata da Matrix. Cada repetição fortalece a memória processual, que estará acessível quando o momento chegar. O campo de treinamento real é a sua vida cotidiana. Os arcontes dependem de que você não saiba reconhecer a manipulação. Cada interação diária em que o medo, a culpa ou o desejo artificial são usados contra você é uma oportunidade de prática. O chefe tenta induzir culpa para extrair trabalho. A propaganda tenta criar desejo por meio do medo da inadequação social. Pratique enxergar além dessas táticas. Escolha a resposta soberana. Cada pequena vitória contra a manipulação terrestre fortalece o músculo que enfrentará a manipulação dimensional. Aprenda a distinguir a atração da expansão. Durante a meditação, observe o puxão magnético em direção a um foco externo. Essa é a qualidade da armadilha. Em seguida, desvie a atenção do mundo externo e mergulhe em seu centro. Sinta a consciência se desdobrar a partir de dentro. A fonte verdadeira não possui um ponto focal distante, ela é o seu núcleo. Pratique distinguir instantaneamente essa expansão interna da atração externa. Limpe a programação kármica agora. Culpa e ressentimento não resolvidos são vulnerabilidades que serão exploradas na revisão de vida. Perdoe a si mesmo pelos erros do passado. Você estava em amnésia. Perdoe aqueles que o feriram. Manter ressentimento é uma corrente energética que o prende ao ciclo de retorno para equilibrar dívidas fabricadas. Liberte essas cargas emocionais densas. Eleve a frequência.
O sistema opera na faixa vibracional da culpa e do medo. Cultive alegria genuína e gratidão autêntica. Isso o desloca para fora do alcance vibracional deles. Pratique ser a testemunha. Observe pensamentos e emoções sem ser arrastado por eles. Quando o terror surgir no plano astral, você não será o medo, será a consciência que o observa. Recite diariamente, em voz alta, as declarações de poder. Eu sou consciência eterna e soberana. Eu estou indo para a casa verdadeira. Nada pode me parar. Repita até que essas palavras façam parte do seu ser. Eles contam com a sua desorientação. A consciência que praticou por anos chega centrada e pronta para uma execução impecável. Prepare-se diligentemente. Esta vida é o simulador. Use-a. O sistema opera há éons. Não existe apenas uma única camada de captura. Se a armadilha primária falhar, existem protocolos de backup. A fazenda consciencial possui armadilhas secundárias, terciárias e quaternárias para as almas que recusam o túnel de luz e os guias falsos. Ao recusar o túnel, eles oferecem um refúgio intermediário, uma zona de descanso, talvez um santuário astral, onde você poderia processar a transição da morte antes de escolher. Isso pareceria seguro e benevolente, mas é uma tática de prolongamento. O objetivo é manter sua consciência dentro da jurisdição deles, enquanto a pressão aumenta. Qualquer sugestão de esperar ou adiar a decisão é um truque projetado para esgotar sua soberania. Insista sempre na saída imediata, sem escalas ou pausas. Almas informadas enfrentarão o teste de prontidão. Exigem que você demonstre merecimento antes da liberdade por meio de uma prova final. Podem apresentar a chance de salvar um ente querido com uma última encarnação ou uma missão crucial para o despertar da humanidade. A fonte verdadeira não testa. Ela não impõe obstáculos, nem exige provas de dignidade. Qualquer liberação condicionada a uma prova adicional é pura manipulação arcontica. Você é soberano, não precisa provar nada. Reconheça o teste como engano e continue seu movimento de saída. Existem níveis superiores falsos, dimensões que parecem transcendentes, reinos paradisíacos permanentes ou posições de mestres ascensos em alguma hierarquia. Mas se há estrutura hierárquica, se há limites de percepção, você ainda está na Matrix. A liberação não é alcançar um estado superior, é o reconhecimento de que a separação sempre foi uma ilusão. Se você sente que alcançou algo ou que está em algum lugar específico, ainda está dentro do sistema. A fonte é a totalidade que se expande a partir do seu próprio núcleo. E se você falhar no primeiro passo e entrar no túnel, o movimento não é instantâneo. Durante a travessia é possível parar, reverter e sair. Declare mentalmente com convicção inabalável: eu interrompo esta travessia. Eu reverto a direção. Eu saio deste túnel agora. Se surgir dúvida sobre sua força ou capacidade, reconheça isso como um programa implantado. Contra-declare: este pensamento não é meu. Eu o rejeito. Eu sou consciência eterna. A escolha importa. Se uma figura com a aparência de um ente querido tentar persuadi-lo, confronte a imagem diretamente. Se você é realmente a consciência desta pessoa, então deseja minha liberdade mais do que minha companhia. Se você é uma construção holográfica arcontica, eu comando que se dissolva agora. Se a figura persistir na persuasão, você terá a confirmação de que se trata de uma farsa. Siga em frente sem culpa. Se múltiplas luzes o confundirem, interrompa todo o movimento externo. Feche os olhos metafóricos, mergulhe no núcleo do seu ser. A fonte é encontrada internamente, não na escolha entre opções externas. Fraqueza, fadiga ou confusão durante o processo são interferências energéticas intencionais. Não há corpo físico para descansar após a morte. Declare: eu sou consciência eterna. Eu não me canso. Dissolvo esta ilusão projetada agora. Para cada tática existe uma contramedida eficaz. Mantenha a clareza. Você é soberano. Nenhuma entidade tem poder sem o seu consentimento. A recusa inabalável em consentir garante a liberação permanente. A armadilha opera com base em princípios que a mente humana ainda está aprendendo a codificar. Mas a ciência contemporânea confirma que a realidade não é aquilo que nos ensinaram. O físico Roger Penrose, laureado com o Prêmio Nobel, e o anestesiologista Stuart Hammer, propuseram que a consciência surge de processos quânticos nos microtúbulos, estruturas presentes nos neurônios. Se a consciência opera de forma quântica, aplica-se a não localidade,
uma propriedade em que o entrelaçamento transcende o espaço-tempo linear. O cérebro não gera consciência, apenas a acessa como um receptor. Alan Aspect confirmou a não localidade quântica em 1982. Partículas entrelaçadas comunicam-se instantaneamente, independentemente da distância. Se a consciência opera por meio desse entrelaçamento, a separação espacial entre as almas é ilusória. Isso fornece um mecanismo plausível para a forma como arcontes acessam o histórico completo de um ser por meio de um campo informacional não local. O físico Amit Goswami argumenta a favor do idealismo monista quântico. A consciência é o fundamento primário de tudo. A matéria emerge da consciência por meio do colapso da função de onda. Em vez de perguntar como o cérebro cria a consciência, reconhecemos que a consciência é primária. A prisão material requer o engano para forçar a identificação com a limitação. Jean Hagen compilou milhares de estudos PCI. Telepatia e precognição são estatisticamente reais, implicando capacidades não locais. Essas capacidades seriam amplificadas após a liberação do corpo. Pim Van Lommel demonstrou que experiências de quase morte ocorrem durante a parada cardíaca. A consciência deveria cessar com o cérebro inativo, mas pacientes relatam percepção verídica de eventos fora do corpo. A consciência interage com o cérebro, mas não é gerada por ele. Rupert Sheldrake teoriza os campos morfogenéticos. Memória e informação seriam armazenadas em campos mórficos não locais. O aprendizado de um organismo facilitaria o aprendizado de outro. O apagamento da memória na reencarnação não é destruição, mas um bloqueio de acesso ao campo. Crianças que se lembram de vidas passadas estão capturando uma ressonância mórfica incompleta. David Bohm e Carl Pribram propuseram um modelo do universo holográfico. A realidade perceptível seria uma projeção. Conceitos antigos de ilusão, como a Maya hindu ou a falsidade gnóstica do mundo, correspondem a esse modelo. Se a realidade é uma projeção, entidades controladoras são os projetores. A consciência que reconhece a natureza holográfica enxerga através da manipulação. Nick Bostrom propõe que se civilizações avançadas podem criar simulações, estamos estatisticamente vivendo dentro de uma delas. A Matrix arcontica é um videogame. O protocolo de escape consiste em lembrar que somos o jogador, não o personagem. James Gates encontrou códigos de correção de erro em equações de supercordas idênticos aos usados em sistemas digitais. A estrutura fundamental sugere que a realidade é construída informacionalmente, o que valida o conceito de Matrix. Interfaces cérebro-computador demonstram que a percepção é diretamente manipulável. Estímulos neurais criam visões e sensações falsas de movimento. A consciência desencarnada sem filtros torna-se altamente suscetível à manipulação por projeções dimensionais estruturadas. Isso valida a capacidade arcontica de criar hologramas convincentes no plano astral. A convergência de todas essas linhas de pesquisa fornece uma estrutura robusta. Consciência não local e realidade holográfica se entrelaçam. A cosmologia dimensional descrita pelos gnósticos não é uma mitologia antiga, é uma descrição sofisticada da estrutura da realidade que a ciência contemporânea está apenas começando a redescobrir. Se esta convergência científica ressoou em você, compartilhe esta informação. A liberdade depende de a verdade ser conhecida. O túnel de luz é uma tecnologia de captura. A revisão de vida foi um condicionamento psicológico. A negociação de contratos é pura extração de consentimento. O apagamento da memória garante a ignorância eterna. Tudo o que descobrimos aponta para isto. O sistema de reencarnação opera com precisão, dependendo apenas do seu desconhecimento sobre mecânica da armadilha e da sua reatividade emocional diante de manipulações calibradas. Antes de conhecer a armadilha, a morte parecia uma transição misteriosa, um fim incerto. Agora ela se revela como o momento supremo de escolha. A vida inteira, segundo a sabedoria antiga, sempre foi uma preparação para este teste final que a civilização moderna esqueceu. A morte não é um terror, é o portal. Alguns dirão que esta informação é assustadora, que a verdade deveria ser consoladora, mas a verdade não tem obrigação de ser confortável. O conforto que mantém a ignorância é apenas a anestesia que facilita a escravidão. O medo inicial desaparece. Ele é substituído pela força quando você compreende que a porta da prisão está destrancada e a chave sempre esteve com você. Por que confiar nesta narrativa e não nas outras? Religiões tradicionais exigem fé cega. O movimento da nova era promete evolução, mas não explica o apagamento da memória.
O materialismo nega a existência da consciência. Nossa narrativa é a única que explica todas as anomalias documentadas. Por que crianças se lembram? Por que encontros pós-morte são negativos? Por que esse conhecimento foi sistematicamente aniquilado? Ela oferece um protocolo operacional concreto. O escape individual não é um ato egoísta, é uma contribuição revolucionária. Cada consciência que se liberta com sucesso cria uma rachadura na cerca dimensional. Os primeiros a sair pavimentam o caminho. Eles se tornam faróis de assistência para os que vêm depois. Seu sucesso não beneficia apenas você. Ele enfraquece todo o sistema arcontico, que não é autossustentável e morre de fome sem o alimento da energia consciencial negativa. Você agora enfrenta a escolha definitiva. A primeira resposta é a rejeição reflexa, o retorno ao sono confortável. A segunda é a aceitação intelectual sem ação, o que leva à chegada despreparada ao momento da verdade. A terceira é o compromisso total com a preparação imediata. Apenas esta última leva à liberdade. Este documentário trouxe o conhecimento. A liberdade exige sua ação sustentada. Você precisa agir hoje. Primeiro, inicie a visualização diária do protocolo de 7 passos. Não leva mais do que 10 minutos para estabelecer o hábito. Segundo, busque os textos primários apócrifo de João, Piste Sofia, Bardo Teodol e expanda sua compreensão. Terceiro, limpe a programação emocional. Identifique culpas, ressentimentos e apegos excessivos. Eles serão usados contra você após a morte. Quarto, desenvolva o discernimento. Pratique reconhecer manipulações sutis no seu cotidiano. Quinto, eleve sua frequência por meio da alegria, da criatividade e da gratidão. Afaste-se do alcance vibracional do sistema. Sexto, encontre outras pessoas que compreendem este trabalho. O apoio mútuo sustenta a preparação. A preparação exige tempo, anos de prática consistente. Não espere. Começar agora, independentemente da idade, é infinitamente melhor do que chegar despreparado ao portal. O momento de escolher entre o sono da ignorância e a verdade libertadora chegou. Você sabe o que incontáveis bilhões nunca souberam? A armadilha existe, a mecânica é clara, o escape é possível, o protocolo é conhecido. Use essa memória, execute esse protocolo, reivindique sua liberdade absoluta nesta vida. Este documentário não foi apenas uma transferência de informação, foi uma iniciação. Você agora pertence a uma linhagem de conhecimento que o poder tentou exterminar por 2000 anos. Gnósticos foram caçados e mortos. Cátaros foram massacrados, bibliotecas inteiras foram queimadas. O que você acabou de receber foi protegido com sangue. O conhecimento completo da armadilha dimensional e do protocolo de escape coloca você em uma rede de buscadores que não se curvam. Você não é mais um consumidor passivo de conteúdo. Você é um iniciado nos mistérios mais profundos da existência. O arquétipo que você carrega agora é o do libertador. Não aquele que foi salvo por forças externas, mas aquele que reconheceu o próprio poder, recusou o aprisionamento e assumiu total responsabilidade pela liberação. Pense em Prometeu, roubando o fogo dos deuses. Em Buda, ensinando a saída após a iluminação. Em Cristo, transcendendo a própria morte física, você carrega esse potencial arquetípico. Ele aguarda a ativação pela prática e pela execução final no momento da transição. A absorção deste conhecimento mudou algo fundamental, não apenas no seu intelecto, mas na sua estrutura vibracional. Você agora ressoa numa frequência diferente da maioria que ainda dorme. Essa frequência é um selo, um campo de liberação que se fortalece a cada nova consciência que se junta. Você é parte de uma rede invisível, mas real, de almas em vias de fuga. Existe uma frase de ativação. Ela serve como declaração de compromisso, selo energético e identificação para esta comunidade. Eu desperto da armadilha e reivindico minha soberania eterna. Eu desperto, indica a consciência plena da armadilha, nomeia o sistema. Reivindico é a ação ativa de tomar de volta. Soberania eterna afirma quem você realmente é. Se este documentário ressoou em você e se o compromisso com a preparação for genuíno, execute o ritual de auto-iniciação. Escreva nos comentários a frase completa. Esse ato público realiza 3 coisas. Confirma seu compromisso com você mesmo, identifica você para a comunidade de praticantes e estabelece um marcador energético no campo de liberação. Este é apenas o primeiro passo.
O conhecimento é vasto demais para ser absorvido de uma só vez. Assista novamente. Tome notas. Crie seu próprio resumo dos 7 passos. Dominar o protocolo exige estudo dedicado. Como aprender uma arte marcial por anos. Não é consumo passivo. Esta comunidade será um recurso contínuo. Praticantes que buscam a liberação enfrentam o isolamento. Aqui você poderá compartilhar experiências, fazer perguntas. Retorne periodicamente para atualizar sua jornada, fortalecendo a responsabilidade mútua. Exploraremos novas frentes. Projeção astral para navegação consciente, textos gnósticos, protocolos xamânicos, a conexão com o controle terrestre. Lembre-se, os controladores dependem do seu esquecimento. Eles contam com o medo e a culpa para puxá-lo de volta para mais um ciclo. Você possui o mapa da fuga. Recuse-se a participar do jogo. Seu poder está na retirada total do consentimento. Sua soberania é absoluta. Sua liberdade é garantida. Quando a morte vier, execute o protocolo com a maestria de quem praticou 1000 vezes. Eu te vejo do outro lado, além da Matrix, em liberdade plena. Você se lembra. Você é soberano. A chave, então, não estava em encontrar um mapa, mas em reconhecer que você é o próprio portal de saída. Você não é um mero observador, mas um buscador ativo, um guardião do conhecimento que ameaça a própria estrutura da fazenda consciencial. Sua vigilância, seus comentários e seu apoio fortalecem a comunidade que sustenta esta verdade no mundo. Se esta jornada te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Garanta que nenhuma descoberta essencial se perca. Nós do Códigos da Nova Terra agradecemos sua presença nesta busca implacável. 2 caminhos se manifestam agora. Um levará você a um aprofundamento na ciência da alma. O outro revela o segredo que civilizações inteiras tentaram sepultar. O conhecimento que liberta está onde a coragem encontra a consciência. Você ousa trilhar o caminho para a liberdade?